E esses dois capítulos, eles falam de um período na história... Isso aqui é falando só do Brasil hoje, tá? Eles falam de um período na história do Brasil chamado de período democrático. Por que esse nome? Simplesmente porque foi um período de 15, 19 anos. 19 não, 18 anos. Em que, surpreendentemente, os presidentes que existiram foram eleitos. O que não é muito comum na história do Brasil. Foram eleitos bonitinho, sabe? Sem falcatrua, eu acho, né? Sem treta, sem guerra, sem tapa na cara. Foram eleições bonitinhas. Como isso é raro na história do Brasil, a gente chama esse período de período democrático. Ao todo, são 4 presidentes eleitos. Teve 2 governos de vice-presidente. Vou comentar, passar por eles, mas foram 4 presidentes. E eu vou, na aula de hoje, apresentar um resumo do que foi o governo de cada um. Tudo bem? Até aqui. Alguém se perdeu? Tá tranquilo? Não. Tá, beleza. De boa. Beleza. Só para lembrar que antes disso aqui, a gente teve 15 anos de governo Vargas. Isso é importante a gente lembrar. O período democrático começa logo depois de 15 anos de governo Vargas. Vargas, que fica no poder, no final, como um ditador, mas que é um ditador que, em geral, a população do Brasil tinha muito carinho por ele. Guardem isso como informação, que é importante. Vargas sai do governo, depois de 15 anos, depois de um governo ditatorial, mas com muito apoio da população em geral. A população em geral gostava muito do Vargas. Alguém sei. Daí que o primeiro presidente dessa lista aqui, chamado Eurico Gaspar Dutra, esse cara simplesmente venceu a eleição graças ao apoio do Vargas. O Eurico Dutra foi presidente, foi ministro da guerra no governo Vargas. Então, assim que o Vargas sai do governo, ele lança a candidatura, vou lançar minha candidatura a presidente, e o Vargas o apoia. Esse apoio recebido do Vargas faz com que ele vença a eleição. Porque ele é visto tipo assim, é o cara do Vargas. Tá? Então ele vence pelo apoio do Vargas. O que ele fez de importante? Assim? Tem alguns pontos, bem pouquinhos, mas tem alguns. Primeiro, mais uma Constituição. Essa aqui foi a nossa 24, 91, 34, 37. Nossa 5ª Constituição. Data de 1946. Nós estamos na 7ª. Tá? Tem mais uma ainda. É a 7ª? É a 7ª. Nessa Constituição, ele bolou um governo mais democrático, digamos assim. Tá? A Constituição anterior definia um governo bem ditatorial, fechado ali no presidente. Essa Constituição, não, a Constituição foi um pouco mais aberta. Ela é considerada mais democrática e mais liberal. Em comparação à Constituição do Vargas, de 37. Ou seja, eleição bonitinha, divisão dos poderes, quem pode votar, liberdade de expressão.
ela definia esses elementos. É uma coisa interessante, só para a gente ter ideia, essa Constituição, ela definia que o presidente não podia ser reeleito e tinha um mandato de 5 anos, não 4 igual tem hoje. É por isso que ele ficou no poder até 51. Porque na Constituição o mandato era de 5 anos sem reeleição. Tá? Até aqui tudo bem? Acho que Beleza, sim. professor. Sim. Beleza. De início também, o amigo Dutra, ele já se alinha, digamos assim, com os Estados Unidos. Por quê? Presta atenção. O governo do Dutra começa logo depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Só ver o data. A Segunda Guerra terminou no ano anterior. E assim que termina a guerra, a gente começa a Guerra Fria. Com licença, professor, rapidinho. Ali tá escrito o quê? No lado do Dutra. 1956 e... 46 e 51. E o que? 51? 51. Tá. Olha. É um ano, não é cachaça não, por favor. Tá. Tá repetindo agora. Tá. Então, o Dutra começa o governo dele assim que começa a Guerra Fria. Guerra Fria tá começando, começou aquele atrito União Soviética e Estados Unidos. Então, o Dutra já está governando nessa hora. Então, o que acontece no Brasil? De início, há um rompimento com os comunistas brasileiros. Poucos anos antes, os comunistas brasileiros, principalmente do Partido Comunista, tinham se tornado aliados do governo durante a Segunda Guerra. Ou seja, se tornaram aliados do Vargas, enquanto o Brasil lutava na Segunda Guerra. Agora que acabou a Segunda Guerra e começa a Guerra Fria, o Dutra não demora a criminalizar, tornar crime mesmo, o Partido Comunista. Então, o pessoal que até o ano anterior era aliado, ou retrasado, a partir de então, vão se tornar clandestinos. De novo, mais uma vez, se tornar clandestinos. Partido Comunista Brasileiro. Ok? Então, nova Constituição, rompe com comunistas. E tem uma última coisa sobre o Dutra. O Dutra, ele foi um cara que ele... Coitado. Ele deu uma afundada no Brasil, em termos de economia. Por quê? Em matéria de economia, o governo dele não foi muito bom. Ele, no início, ele estava numa postura liberal, ou seja, de deixa o negócio correr solto, o Estado não se mete, mas também tinha uma postura de incentivar importações. O Brasil, nessa época, tinha poucas indústrias aqui. Então, muita coisa que precisasse, tinha que importar. E o Dutra incentivava isso. Não, importa assim que é bonito. Coisa até que hoje em dia é banal. Tá? Já tinha nessa época. Tipo assim, uma geladeira, tinha que importar. Um aparelho de rádio, tinha que importar. Isso tudo não tinha produção brasileira, ou tinha muito pouca mesmo. Então ele incentivava a importação. Tá? Tipo assim, importa que é bonito, importa que é legal. Não demorou a isso ser um problema. Sabe? Isso fazia a população endividar muito,
aumentar a inflação. Deu ruim. Deu ruim a situação. Então, mais ou menos na metade do governo dele, ele fala, não, beleza. Vamos, então, começar a tentar desenvolver o Brasil um pouquinho, né? Tentar fazer alguma coisa pelo Brasil. Aí, ele lança um plano econômico que ficou conhecido como SALT. Quer dizer, saúde, alimentação, transporte e energia. Desculpa, energia. Vou garganta. Saúde, alimentação, transporte, energia. Foi um plano do Dutra que ele tentou desenvolver essas áreas no Brasil. Saúde, alimentação, transporte, energia. Como ele colocou já bem tarde esse plano, não deu certo. Tá? Foi um fracasso para o cara. Foi um fracasso mesmo. Ao fim e ao cabo, o governo do Dutra ele termina bonitinho, mas com o país já bem assim, quebrando. Tá? Alguém se perdeu? Alguém quer que eu volte com um ponto? Calma aí, o L significa o quê? AL, alimentação. Ah, tá. Transporte e energia. Então, você vê aqui, ó. AL junto. Saúde, alimentação, transporte e energia. Ok? Ok. Posso seguir? Alguém tem uma pergunta? Não, tá de boa. Tá de boa? Tranquilo, então. Depois do Dutra, posso pagar, gente? Pode. Bom. Depois do Dutra, quem vira presidente é ninguém mais, ninguém menos que ele de novo. Vargas volta como presidente. De novo. Mais uma vez. Depois de 15 anos no governo, o cara volta. Volta eleito. Tá? Ele era sacana. Ele falou. Quando ele saiu, ele falou: vou voltar. Como é que ele falou? Ele falou: vou voltar pelos braços do povo. E o povo realmente vota nele. E o cara retorna como presidente eleito. Só que ele volta já com um país um pouco diferente. Quando ele sai do governo, o governo era autoritário. Tinha uma constituição autoritária. Dessa vez, não. Dessa vez, ele teve que jogar de acordo com as regras. Ele não podia mandar, desmandar feito antes. Ele tinha que respeitar o jogo da coisa, sabe? E ele já chega enfrentando, pegando no colo dele, assim, recebe, toma. Um país com a economia que não está lá muito boa, mas caminha, né, tem o seu jeito. E uma grande polarização no governo, ou seja, uma grande divisão de opiniões. Por quê? O Vargas, durante todo o governo dele, anterior e atual, ele tinha uma postura que a gente chama muito de nacionalista. Quer dizer com isso? Ele defendia muito, gostava muito da ideia de que riquezas naturais do Brasil fossem exploradas por brasileiros, sabe? Que os próprios brasileiros explorassem as riquezas que tivesse aqui e fizesse a economia crescer. O Vargas era muito adepto dessa opinião, dessa vertente chamada mais nacionalista. O Vargas defendia isso, mas muitos também concordavam com isso.
Não, riquezas brasileiras, petróleo, carvão, e sei lá mais o quê, tinha que ser explorada por empresas brasileiras para o país crescer. Mas muita gente defendia o contrário. Vou dar aqui entre aspas. Muita gente defendia que fosse, na verdade, desenvolvimento de capital estrangeiro. Gente, sempre que vocês lerem a expressão capital estrangeiro, a gente está falando de empresas estrangeiras que vão para algum lugar, no caso, Brasil, né? E essas empresas vão trabalhar nessa área. Dá um exemplo, que eu vou entrar daqui a pouquinho. O petróleo. O petróleo surge como importante para o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Até o governo do Vargas, todo o petróleo do Brasil era explorado pelo capital estrangeiro. Ou seja, o petróleo, qualquer petróleo no Brasil, ele era explorado por empresas norte-americanas. Tá? Que, de um lado, ok, gera emprego para a população, mas de outro, o lucro não fica no país, o lucro vai para fora. Esse a gente chama de desenvolvimento de capital estrangeiro, ou seja, capital estrangeiro são empresas estrangeiras que vêm, enfim, trabalham naquela situação, explora aquela riqueza, oferece aquele serviço e por aí vai. Tá? Compreenderam a expressão capital estrangeiro? Professor, eu não entendi essa parte. Tá, vamos lá. Capital estrangeiro. Primeiro, quando a gente fala de capital é uma expressão, realmente uma expressão, um conceito ligado ao nosso sistema econômico, ao capitalismo. Se a gente fala de capital, na verdade, pensem, se põe na cabeça de vocês, verba de uma companhia, verba de uma empresa, dinheiro de uma empresa. Se é estrangeiro, estou falando de verba, dinheiro, que não fica no país, mas vem de fora. Ou seja, uma empresa estrangeira que vai para um país e essa empresa estrangeira vai, sei lá, explorar petróleo, vai construir estrada, vai, sei lá, fazer alguma coisa, sabe? Não vai ser o próprio país para fazer isso, mas sim uma empresa estrangeira que, por ser uma empresa, vai querer lucrar. Até que foi? Sim. Beleza. Então, essas empresas estrangeiras, de capital estrangeiro, mais uma vez, vão para o país e elas fazem alguma coisa nesse país. Explora riqueza, oferece um serviço, qualquer coisa mesmo. Que, né, esse país precisa. No caso do Brasil, muitas pessoas defendiam, até no governo, dentro do exército, que o país se abrisse para o capital estrangeiro. Ou seja, sempre que falar abre o país para o capital estrangeiro, quer dizer isso, permita que empresas estrangeiras, empresas de fora, seja lá de onde forem, venham para o país, venham para o Brasil, e essas empresas estrangeiras vão instalar fábrica, vão, sei lá, explorar alguma coisa, vão fornecer algum Eu concordo com isso. abre setores e críticos. Mas nessa época, isso foi uma polarização, sabe? Muita gente, dentro do governo do Vargas mesmo, defendia uma abertura ao capital estrangeiro e muita gente estava alinhada com ele, falou, não,
nós temos que explorar as próprias riquezas. Isso é uma grande polêmica no governo do Vargas, tá? Que deu uma dor de cabeça muito grande para ele. Agora foi? Sim. Tranquilo? Lorena? Jennifer? Tranquilo? Mas o, Sim, nacionalismo, boa. mas o Foi. nacionalismo é o contrário? Eu vou porque essa abordagem aqui era que, tipo, em vez de deixar algum gringo explorar, a gente explora. Entendi. Entendeu? Lorena falou alguma coisa que eu não ouvi. Ai, não entendi direito. Qual parte? Dos dois, do nacionalismo. Tá, vamos. Imagina que. Pega um exemplo aqui. Vamos dizer. Fictício. Vamos dizer que acharam ouro no Rio de Janeiro. Nessa época. Achou ouro. Beleza. Tem que extrair o ouro. Né? Alguém tem que pegar esse ouro. Nesse contexto, a ala nacionalista ia falar: não, o ouro está no Brasil, a gente tem que explorar o ouro. A gente tem que ir lá pegar o ouro. O pessoal do capital estrangeiro falou: não precisa. Deixa empresas estrangeiras virem, essas empresas vão explorar, e com isso, para elas estarem aqui, a gente vai receber uma parte no lucro, vai gerar emprego, papapá. Então, é essa a questão. Entendeu pelo exemplo? Alguns defendiam, a gente explora. Outros, tipo, não, deixa a empresa estrangeira vir. Entendi. Era essa a questão. Onde isso muito ficou forte, assim, deu um embate muito grande. Petróleo. Outra coisa também que foi muito forte, energia em geral. Vargas, ele governa pouco tempo dessa vez, tá? Mas ele tenta, e consegue, de certa forma, fazer com que o petróleo e a energia brasileira, energia elétrica, começasse a ser produzida por empresas brasileiras. Ele tentou muito isso. Mas, como estava nessa polaridade, dentro do governo dele, muita gente apoiava isso e muita gente criticava. Por quê? Porque essas duas áreas, de petróleo e energia elétrica, eram exploradas e produzidas por empresas estrangeiras até então. Então, Vargas comprou essa briga. Ele comprou realmente essa briga. Acabou que ele conseguiu, de certa forma. Professor, Foi. mas tipo, quando essas empresas acharem alguma coisa desse tipo, ouro, petróleo, algo do tipo, eles vão. Quê? Repete, como eu depois. Quando uma empresa estrangeira acha um produto assim, Ah, tipo petróleo, ouro, algo do tipo, eles vão usar, tipo, eles vão dar praticamente quase tudo pro país e vão ficar com pouco? depende do contrato que foi firmado, depende do contrato. Depende do quê? Depende do contrato que foi firmado. Ah, tá. Tá? Porque isso tudo vai vir de um acordo. Né? Uhum. Então, você pode ter tanto um acordo muito favorável para o país, um acordo muito favorável para a empresa, um acordo meio a meio. Depende do acordo. Entendi. Entendeu? Onde eu estava? Então tá. Vargas compra essa briga porque ele tinha essa ideia já antiga que brasileiros explorassem riquezas brasileiras. Beleza. Ele tentou nessas duas frentes aqui. No petróleo, ele consegue, ele vence. Ele conseguiu. Na energia, ele tentou, lançou as bases, mas não rolou durante o governo dele.
Então, vou focar no petróleo, porque é daqui que vem a Petrobras. Vargas consegue, depois de muita polêmica, muito debate no Congresso e muita, como é que é o nome disso? E muita participação até popular, foi uma campanha para isso, ele consegue criar a Petrobras em 53. Para quê? Para que o petróleo que existisse no Brasil, no litoral, que seja, que antes era explorado por empresas dos Estados Unidos, passasse a ser explorado por empresas por brasileiros, por uma empresa brasileira, né? Uma empresa estatal, ou seja, do Estado. Que a Petrobras até hoje ela é majoritariamente estatal. Então ele consegue, depois de muita polêmica mesmo. Não foi fácil de jeito nenhum. Tá? O Congresso, parte aprovou, parte não curtiu. O Exército, parte gostou, parte não curtiu. Os ministros, parte gostaram, parte não curtiu. A população ficou muito nessa A versus B, preto versus branco. Mas ele conseguiu. Beleza. Só que... gente, até aqui. Alguém ainda não entendeu? Alguém tá com alguma dúvida ainda? Por mim tá de boa. Acho que não. Tá, beleza. Quando ele consegue isso, ele, né, vitória para ele. Beleza, conseguiu criar Petrobras, agora o petróleo, quem explora são brasileiros. Show, bacana. Mas isso aumentou muito a oposição contra ele. Aumentou demais. Porque estava muito polarizado. Os adeptos desse capital estrangeiro, os adeptos da ideia de deixe o estrangeiro vir explorar, criticaram ainda mais. Então, a oposição no governo, a oposição na população foi muito forte, e a oposição internacional, porque as empresas que extraíam petróleo eram americanas, eram dos Estados Unidos. Quando ele faz isso, os Estados Unidos começam a, tipo, dar umas cotoveladas no Brasil, sabe? Tipo, pô, cara, sacanagem comigo. Então, a oposição a Vargas cresce muito, exorbitantemente. Cresceu tanto, olha só, que tinha até um cara que ele era considerado o porta-voz da oposição, ou seja, o principal divulgador da oposição a Vargas. Foi um jornalista famoso chamado Carlos Lacerda. Carlos Lacerda tinha um jornal chamado Tribuna da Imprensa, e ele era um jornalista que, assim, toda a matéria, praticamente, era criticando Vargas. Era se opondo a Vargas. Então, Carlos Lacerda acabou se tornando o principal nome, o mais famoso, dessa oposição a Vargas. Qualquer coisa que o Vargas fizesse, ele ia criticar. E criticava. Chegou a tal ponto de que o Vargas tenta matar o Lacerda. Como ele era o principal nome da oposição a Vargas, Vargas tenta realmente fazer um atentado contra a vida dele. No episódio que ele tenta, o Lacerda estava chegando, acho que em casa, com segurança dele, que era da aeronáutica. Um cara chega e começa a dar tiro nos dois. Foi um fracasso. O segurança morre, coitado, mas o Lacerda leva um tiro no pé. Não sei como o cara tentou atirar no Lacerda e acertou o pé. Mas o tiro foi no pé do cara. Não matou o Lacerda. Mas o que é isso importante? Quando o popular, né, o cara famoso por criticar o Vargas,
sofre um atentado contra a vida dele, a oposição a Vargas, que era grande, explode. Se antes só criticavam Vargas, a partir de então começam a exigir que o Vargas renuncie. Tipo, olha, não tá dando você no governo, não tá dando, não tá dando, não tá dando. Renuncia, renuncia. Sai do governo, mete o pé, mete o pé, mete o pé. E o Vargas, não, não sai, não renuncio, não renuncio, não renuncio. O que o Vargas fez? Ao invés de renunciar, ele se mata. Literalmente. Então a situação chegou ao O Vargas que se mata? Vargas se mata. O Vargas comete suicídio. O suicídio do Vargas, gente. Professor, Oi. deixa eu te falar. Eu já conversei sobre a Era Vargas com o meu avô. Ele viveu, ele é vivo até hoje. Ele disse que o Vargas não se matou, mataram o Vargas. Deixa eu falar agora. Oi, pode falar. Deixa eu falar agora. O suicídio do Vargas, ou na verdade, a morte do Vargas, é uma grande polêmica da história nacional. Sabe? Porque muita gente fala que ele se matou, muita gente fala que ele foi morto. Há muitos adeptos da fala de que foi suicídio, há muitos adeptos da fala de que ele foi morto. Mas, bem, acontece que ele, pelo menos, deixou uma carta de suicídio, uma carta despedindo. Sabe? Que acaba sendo um grande argumento em prol da tese de que foi um suicídio mesmo. Essa carta, inclusive, está no livro de vocês. Está na página, eu não sei qual página que está. Mas o livro de vocês colocou a carta dele. Deixa eu procurar aqui. Página 33. Que é a carta de despedida dele. Tá? É grande assim? É uma carta de despedida. A página toda. Nossa. Então, assim, há esse debate até hoje, se ele foi morto ou se foi suicídio, tá? E eu, pessoalmente, eu vou pela ideia de suicídio mesmo. Eu também, porque, tipo, se ele deixou uma carta, então ele teve tempo, ele não planejou, ele planejou, no caso. Eu vou prestar atenção também. Mas, tipo assim, há críticos dessa hipótese, há pessoas que levantam a ideia de que tenha sido assassinato, tá? Como o avô... Quem falou? Foi o Michael, tu? Michael. Beleza. Como o avô do Michael falou, como o Michael contou. Há historiadores que falam isso também, que foi um assassinato, levando as questões. É uma polêmica em relação a isso. Tá? Então... O que é importante é que ele morreu. O importante é que ele realmente morreu. E, mais ainda, como a morte dele, seja suicídio, seja assassinato, acabou vindo depois dessa onda de críticas e teve uma cartinha divulgada para a população, o que aconteceu? Com a morte do Vargas, a população em geral do Brasil entrou em comoção pública. Ou seja, a população se manifestou, muita gente chorou, muita gente se rebelou, muita gente foi no enterro do Vargas, sabe? Muita gente mesmo, tipo assim, da população mais trabalhadora, que tinha um carinho pelo Vargas, se comoveu com muita força. A tal ponto que a oposição que estava lá, não, Vargas é ruim, Vargas não sei o quê, ela recua. Ela fica quietinha. A oposição, os críticos da Vargas pensavam em tomar o poder. Mas quando Vargas morre, deixa a carta divulgada... Licença, pessoal, rapidinho. Oi. Quando começa a era Vargas mesmo? 30. A 30? 30 a 45. 30 para 45? Não. Ah, tá. Entendi.
É, quando a população, então, vai para as ruas, chora, reclama, critica a oposição, vai para o enterro do Vargas, passa mal, chora e tudo mais, a oposição vê que não rola, fica quietinha, recua, volta para casa, porque o povo brasileiro estava ali querendo vingança pelo Vargas. Pessoal, tá aqui, tá tranquilo? Tá. Tá beleza? Aham. Mais uma pergunta? Acho que não. Não. Professor, acabei de descobrir coisas da minha família que eu não sabia. O que você descobriu? Peraí. Professor, só me diz a data que tava ali onde tava escrito petróleo. Petróleo 53. Obrigada. É o último ano do Vargas, tá? Tá bom. Beleza. Quando o Vargas morre, vai dessa para melhor ou pior, não se sabe. O vice dele fica no governo, tá? De praxe. Tem umas tretas políticas, mas não vem ao caso. É realmente muito irrelevante. E o próximo presidente acaba sendo, então, o Pop Juscelino Kubitschek. Acertei, Kubitschek. Ah, professor, que eu tava falando aqui. Minha mãe falou que meu avô, par de pai, participou da Revolução de 64. Minha mãe falou que ele era militar do governo. Professor, você já falou do Café Filho? Café Filho foi o vice do Vargas. Eu não vou botar legal, porque é um trecho muito pequeno. E é só mais briguinha política, sabe? Não tem algo relevante pra gente estudar. Entendi. Entendeu? Porque assim, tipo, o Café Filho era mais alinhado com a oposição do Vargas. Aí papapá, papapé, mas não rolava, aí não sei o quê. Aí vai o Congresso, vai o Senado. É só briguinha política, não vale a pena. Entendi. Durou um ano só, né? Pelo que eu tô vendo aqui no livro. Na verdade, 2 anos. Entendi. Tá? O importante é a gente ir logo pro Kubitschek. Ô, professor, Fala. não é também tem gente que fala que mataram Vargas, só que fizeram parecer um suicídio, né? Tem essa dessa mesmo. Mas enfim. Indo agora pro Kubitschek. O Juscelino, apelido dele que virou JK, mais fácil. O JK, ele era mineiro, tá? E ele teve uma trajetória política em Minas muito boa, muito bacana mesmo. Ele foi prefeito de Belo Horizonte e depois foi governador de Minas Gerais. Eu estou mencionando isso porque quando ele foi prefeito de Belo Horizonte, ele ficou marcado como um cara que investiu muito para urbanizar a cidade. Ou seja, construiu avenidas, construiu parques, reformou a área da Lagoa da Pampulha. Não sei se algum de vocês já foi lá, mas lá é realmente muito bonito, muito legal, muito bacana. Então ele investiu mesmo para embelezar a cidade. Quando ele vira presidente, ele faz algumas coisas importantes pelo Brasil. Primeiro, que ele investe pesado para desenvolver o Brasil. Foi o chamado Plano de Metas. Que tinha um slogan, falava 50 anos em 5. Qual é a ideia disso? A ideia desse plano dele
era fazer o país crescer. O que não havia crescido em 50 anos, fazer ele crescer em 5 anos. Então, o cara investiu pesado para que o país crescesse, o que valia 50 anos em 5. Era o período do mandato dele. Isso, ele foi para diversas áreas. Algumas foram mais felizes. Outras nem tanto, outras não rolaram muito. Em quais áreas do país isso foi mais... deu mais força, foi mais, assim, realmente rolou? A industrial, por exemplo. As indústrias do país cresceram. A frase é o quê? 50 anos em 5? Isso, exatamente. Era o slogan dele. Ele falava, a propaganda dele era 50 anos em 5. Entendi. Vamos fazer o país crescer 50 anos em 5. Então, as indústrias cresceram muito, principalmente as de bens de consumo. E deu certo? Então, em algumas áreas sim, em outras não. Então, elas deram certo. Tá? Gente, indústrias de bens de consumo, pensem em eletrodoméstico. Geladeira, fogão, liquidificador, blá, 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 blá. Coisa que tinha na época, tá? Isso, os bens de consumo da população classe média eram antes importados, principalmente importados. O Juscelino, JK, ele investe para que esses bens de consumo passem a ser produzidos no Brasil. Uma máquina de lavar, uma geladeira, uma televisão, que era recente, um rádio, um liquidificador. Todas essas coisas passaram a ser produzidas no Brasil. E a classe média, principalmente, né, pôde usufruir disso. Tá? Então, isso foi muito marcante para a época dele. Porque na classe média, a qualidade de vida melhorou. Nas indústrias, rodovias e setor automobilístico. JK acaba investindo muito para que se fizessem mais estradas pelo Brasil e acabou fazendo com que muitas empresas de carros, empresas automobilísticas, viessem do Brasil. Que de um lado foi bom e de outro começou a emperrar o nosso setor ferroviário. Coisa que até hoje, né, estamos em déficit. E esse é um tema para outra aula, mas enfim, deixa isso quieto. Isso quieto. Gente, mal ou bem, assim, esse plano de metas do Juscelino Kubitschek envolveu capital estrangeiro, de novo, ele quis atrair capital estrangeiro, setor público, ou seja, o governo jogava dinheiro, e setor privado. Então, assim, juntando os três, dinheiro público, dinheiro privado, dinheiro estrangeiro, ele foi ousado. O cara foi ousado nesse plano de metas. Você pode botar até do lado assim, ousado. O cara foi ousado mesmo. Mas em nem todas as áreas, esse plano de metas realmente conseguiu alcançar o objetivo. Na educação, ficou... ok. O que foi ousado? Oi? O que foi ousado? O plano de metas do JK. Ah, tá bom. Porque envolvia investimento público, investimento privado e investimento estrangeiro. É um combo. É um megazord de investimento. Seria muito ousado também, né? Porque tipo, ele queria fazer tudo em 5 anos. Não, exatamente. O cara estava Foi bastante ousado. O cara tava, tipo, preparado. pensando nos ótimos do negócio, sabe? Mas qual foi o revés disso? Além de muitas áreas não terem crescido igual cresceram, teve dois probleminhas. Primeiro, dívida. O plano de metas não foi barato. Não foi barato. Não foi barato mesmo.
Então, ao mesmo tempo que o país cresceu, o país também se endividou pra caramba. O país se endividou muito com esse plano de metas. Segundo, as desigualdades. O que quer dizer? Algumas regiões do Brasil foram beneficiadas, outras não. Ao mesmo tempo, a classe média foi beneficiada, os pobres não. Então, o plano de metas, além de ter endividado o Brasil, aumentou as desigualdades regional, sabe? Algumas regiões beneficiaram, outras continuaram pobres. E também desigualdade social. Enquanto a classe média estava melhorando a qualidade de vida, os pobres, continuam passando fome e por aí vai. Tá bom? Então, recapitulando. Um ano de metas. Queria desenvolver o Brasil rápido. 5 anos em 5 vai, né? Professor, Tá. qual foi o presidente assim que mais influenciou o Brasil tipo, de um jeito bom? Bom, Juscelino? cara, assim, dos mais populares que tivemos, foi quando... Professor, sua voz parece também abafada pra mim. Então, tá me vendo? Tô. Dos mais populares que tivemos, tanto interna quanto externamente, eu citaria 3. JK, o Vargas e o Lula. Os mais populares mesmo, assim, apesar de ame e odeio, não sei o que lá, mais populares e mudou uma coisa no Brasil. Citaria esses 3. Talvez... Não, ele não. E Juscelino não? Bom, entendi. JK, Vargas, Juscelino, Vargas e Lula? Lula, foi. Porque Vargas fez bastante coisa, tipo, fez Constituição, fez muitas mudanças, assim. Sim. 8, não. Tá batendo mais esse filme mesmo. Porque não tem popularidade, imagem do Brasil, sabe? Não, só isso mesmo. Entendi. Os mais odiados, fica mais fácil. É. Pergunta os mais odiados fica mais fácil. Os mais odiados, tá, beleza. Fulano. Bolsonaro, no caso. Cara, Bolsonaro tá em primeiro. assim. Dica, nunca tentem conversar com estrangeiros quando eles perguntam do que tá rolando no Brasil, porque eles sempre perguntam. É horrível. Mas você O quê? Fala de novo. Nunca tentem conversar com estrangeiros quando eles perguntam o que tá acontecendo no Brasil. Porque... Eu não escutei sua voz também abafada. Nunca pergunto pro estrangeiro. O que no Brasil? Estrangeiros, quando eles viram, perguntam. O que é no Brasil? Desliga seu áudio, Léo. Então. Mas, gente, voltando aqui. Recapitulando, plano de metas. Juntou investimento público, privado e estrangeiro para fazer o país crescer muito em pouco tempo, 50 anos em 5, em diversas áreas. Uma deram certo, outras não rolou. Quais deram certo? Indústrias, principalmente bens de consumo, rodovias, setor automobilístico, cresceu muito, tá? Isso fez com que a população, classe média barra alta, melhorasse de vida. O que foi de ruim acabou acontecendo? Endividou muito o Brasil. O Brasil teve uma dívida alta muito grande. E aumentou desigualdades regionais, ou seja, partes do Brasil foram beneficiadas, outras não.
e sociais. Tá? Pessoas que pudessem comprar, compravam. Pessoa que não pudesse comprar, lamento. A vida é assim. Até aqui foi? Alguma Acho que dúvida? sim. Mas o JK acabou ficando muito famoso simplesmente pela construção de Brasília. Foi no governo JK que Brasília é construída. Brasília é até hoje a nossa única cidade planejada. Ou seja, planejou Brasília. Uma coisa. Planejou fazer. Planejou fazer mesmo. Deu um plano com arquiteto, paisagista, chamou Lúcio Costa, chamou Oscar Niemeyer, chamou não sei o quê, teve um plano mesmo. Tá? Assim, a ideia de Brasília era interiorizar a capital. Tá? Era uma coisa que na história do Brasil vinha se falando há muito tempo. Leva a capital mais para o interior, porque é mais seguro, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E, na verdade, Brasília foi um pouco polêmico também. Por quê? Não foi barato. A capital era o Rio de Janeiro. E uma boa parte do governo não queria largar o Rio de Janeiro, que já, mal ou bem, já era uma cidade antiga que tinha um monte de estrutura, e se enfiar no meio do centro-oeste. Ele pegou uma região que não tinha nada, né? Mas no fim ao cabo, assim, no fim de tudo, ele conseguiu. E Brasília foi construída também rápido. O cara não gostava de rolar, gente. Igual aqui, vai rápido. Ele começa Brasília no começo do governo dele, e ele botou a cabeça dele. Eu vou entregar, vou passar a faixa de presidente para o próximo cara na capital nova. Então ele correu também para Brasília ser construída. Bem, Brasília, para acontecer Brasília, ele acabou chamando o Oscar Niemeyer, que foi um arquiteto que trabalhou com ele já em Belo Horizonte, e também um paisagista, eu não lembro agora, Lúcio Costa. Esses dois acabaram trabalhando no projeto de Brasília. Então, assim, Brasília eu não visitei ainda. Mas diz que é uma cidade realmente muito bonita, muito planejada, vários parques, não sei o que, é uma cidade bacana, pelo que me dizem. Mas, ao mesmo tempo, a construção de Brasília envolveu muito trabalhadores, em maioria pobres, que basicamente saíam do Nordeste para lá. Então, a construção de Brasília atraiu muito nordestinos que migravam para a região e trabalharam na obra de Brasília. Depois, a população acabou morando em cidades que surgiram ao redor de Brasília, chamada cidade satélite. Tá? Esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos. Quem foram os candangos? Trabalhadores pobres nordestinos que foram trabalhar na construção de Brasília, que o JK queria que acabasse em poucos anos. Conseguiu. Parabéns para o membro. Rolou. Ok, Brasília? Ok. Professor, explica isso de novo. O que é esses candangos de novo? Candangos, trabalhadores do Nordeste, pobres, que foram trabalhar na construção de Brasília. Gente, Tá, entendi. o cara queria construir uma cidade em pouco tempo, alguém tinha que bater tijolo, alguém tinha que bater massa, né? Botar tijolo para funcionar, essas coisas todas. Não ia ser o Niemeyer que ia levantar o muro. Aí chamaram um monte de vagabundo. Exatamente. Chamaram um monte de gente. Aí na região que estava pobre, sabe? Foi para lá e trabalhar lá. Né? Fazer o quê? Alguém tem que levantar o muro, né? Vai ser o presidente.
Não, Então eram pobres que trabalhavam no Brasil. Exatamente. Vindo do Nordeste também. Porque naquela quantidade de globais, o Nordeste é o mundo. que merda. Pois é. Gente, terminando, juro pra vocês. O último é mais breve. Coitado do cara. Coitadinho, né? Pode pagar? Pode? O Acabou? último é o nosso. É o nosso engraçadinho. Agora esse cara. Jânio Quadros. Quando o professor fala que gosta de alguém é por causa que o cara fez alguma coisa de mal. Não, isso é. Legal. Jânio Quadros, gente, ficou no governo por 7 meses. Olha que legal. Só 7 Por 7 meses? meses. Pois é. O Jânio Quadros é uma graça, ele é um pouco. Vamos lá. Ele começa na campanha inteira, foi eleito bonitinho. E na campanha dele, ficou muito marcante o moralismo. Ele foi o presidente considerado moralista. Na campanha dele, ficou muito marcante mesmo a ideia da vassoura. Porque ele dizia que ia varrer a corrupção. Então, na campanha dele, tinha musiquinha de vassourinha, tinha imagem de vassoura, tinha... Ele fez a campanha vendo varrer a corrupção. Era essa a ideia. Botar aqui, varrer a corrupção. Eu até tive uma questão com isso, com a musiquinha da campanha dele. Da vassourinha, varre, varre, não sei o quê, põe pra baixo do tapete, uma coisa assim. Então ele fez isso. A campanha dele foi moralista e envolvia varrer a corrupção. Aí beleza, o cara venceu, bacana. O que ele faz? Assim. Ele começou, ganhou a presidência e virou um cara exótico. O que ele fez? Olha só esse amigo. Primeiro, tá proibido briga de galo. Briga de galo, rinha de galo, tá proibido. Tá proibido usar biquíni na praia. Como assim? É proibido usar biquíni na praia. Então, para quem fosse assim, meu Deus, era maluco. Léo, desliga seu áudio, por favor. E também ficou o pessoal que trabalhava no governo estranhou que ele não chegava para falar com a pessoa, mandava bilhetinho. Qualquer coisa era bilhetinho do presidente. Ele não chegava para falar com a pessoa. Então, só nisso aqui, ele começou a ser um cara excêntrico. Excêntrico. Assim, exótico. Um cara bizarro. Mas, apesar desse exotismo, aconteceu uma coisa interessante durante o governo dele. Tá? Em 61, no âmbito internacional, a Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética, passou por um momento tranquilo. Um momento que a gente vai estudar ainda, chamado de coexistência pacífica. Ou seja, pararam de brigar e tentaram virar amiguinhos. Tá? Isso a gente vai estudar. Mas nessa época de tentar virar amiguinhos, o que o Brasil fez? O Brasil resolve adotar uma política internacional de não mais ser automaticamente aliada dos Estados Unidos. O que o Brasil fez? Resolveu adotar uma política internacional independente. O que isso quer dizer? Independente. Quer dizer que, ao invés do Brasil automaticamente se alinhar aos Estados Unidos, decidiu pegar uma postura de que vou fazer negócio, vou ter relações com quem for melhor para mim. Algo mais me beneficiando. Né? Que tem sua lógica. Foi legal, mas isso trouxe uma grande polêmica, porque o Brasil começou a ter umas relações com países socialistas.
Cuba, um pouquinho de União Soviética. Então, isso gerou uma grande crise interna para o presidente. O presidente logo perdeu o apoio do Congresso. Porque por ser capitalista e só ter companheiros comunistas. Porque, assim, o Brasil, a gente tem uma história muito grande de mal ou bem estar alinhado aos Estados Unidos. Isso é o nosso antigo. Mal ou bem, a gente está E os Estados Unidos é capitalista. Exatamente. Quando a gente adota essa política independente e começa a ter umas conversinhas mais íntimas com países socialistas, isso desagrada os Estados Unidos e desagrada muitos políticos conservadores do Brasil. Ao ponto que o presidente, que já era visto como um cara estranho, ele perde totalmente o apoio do Congresso. Na prática, quer dizer o quê? Ele está sozinho governando. O que, de acordo com a máquina do sistema político, não rola, é impossível. A menos que você seja um ditador. Se você for um ditador, você pode. Se você não for um ditador, não tem como. Então, depois disso aqui, o que o Jânio Quadros faz? Aqui, ó, esse aqui é o melhor dele, esse foi uma coisa maravilhosa. Ele manda uma carta renunciando. Vou renunciar, sai do governo. E ele alegou o que nessa renúncia dele? Que ele está saindo do governo por estar sendo obrigado por forças ocultas. Forças ocultas, macabras que sejam, o obrigam, estão levando a sair do governo. E é isso. Ele falou que coisas ocultas só falam para ele sair do governo. Obrigam a renunciar. Tem uma teoria, uma teoria que eu gosto muito dessa, eu adoro a teoria. Eu realmente acho que foi isso mesmo. Que ele acreditava, na verdade ele esperava, que com essa carta houvesse uma mobilização, até da população principalmente, para que ele não renunciasse. Ou seja, ele esperava que as pessoas pedissem que ele não renunciasse. Tipo assim, então fica, a gente gosta de você. Ninguém fez isso. Assim, ele mandou a carta de geral, beleza. Tchau, tranquilo. Tá bem, tá? Vai na sombra. E foi isso. Isso é melhor. Eu gosto muito dessa coisa, da vassourinha. Mas o governo então dele foi uma aposta, porque tipo, ele não fez nada praticamente, e só fez coisa ruim. E a população ficou irritada porque ele fez coisa nada a ver. Isso coisa nada a ver, coisa nada a ver. O mais relevante, relevante, foi isso aqui. Isso é realmente relevante. Isso aqui foi bizarro. Tipo, beleza. Mas a história da renúncia dele é melhor, gente. É o melhor. Forças ocultas. Aí todo mundo vira assim, beleza, tchau. Até a próxima, tá? Ele tava pensando que iria ser que nem o Vargas. O pessoal, talvez, pessoal. O pessoal, não se vá, não. Pois é isso. Quando ele renuncia, o vice dele, João Goulart, vira novo presidente. Mas isso já é um tema da próxima aula. Tudo bem? Beleza. Beleza? Pessoal, alguém se perdeu? Olha a gravação.